Você acredita que quando Deus vai te dar alguma coisa, Ele pensa só em te dar aquilo, ou Ele também prepara tudo o que você vai precisar depois de receber o que você pediu? O que você pensa sobre isso? Você ganhou uma casa, será que Deus vai te dar dinheiro para manter ela? Você comprou um carro, será que Deus vai te dar condição para usá-lo? Te deu um filho, será que Ele vai te ajudar a criar? Quer saber como que Ele age? Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 3, a Bíblia fala: disse Deus, haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. As pessoas pensam que essa luz é a luz do sol. Não, mas não é. Porque o sol ainda não existia aqui em Gênesis 1, verso 3. Ele foi criado só lá no verso 14, no quarto dia. Então essa não era uma luz do sol. Que luz é a luz, então, pastor, do primeiro dia? Está escrito no começo que havia uma luz e o sol não existia. Mas está escrito também lá no final da Bíblia que o sol não existirá mais. E somente a luz de Deus vai iluminar a nova Jerusalém que desceu do céu, a cidade santa. Portanto, o sol, a lua e as estrelas, elas têm começo, meio e fim. Mas a luz que já existia não deixará de existir. Essa é a luz que emana de Deus, o próprio Deus. Ele faz, ele emite essa luz. E se você continuar lendo, você vai perceber que Deus, embora podendo criar tudo de uma vez, Ele decidiu fazer por um processo, um dia após o outro. Nada disso é por acaso, tudo é para nos ensinar, passar uma mensagem. Ele começa criando, se você observar, primeiro ele cria uma atmosfera, um ecossistema, ele cria uma estrutura, e tudo que ele cria no primeiro dia, se você prestar atenção, tudo que Deus criou no primeiro dia dá condição para o que vai vir no segundo dia. E o que ele cria no segundo dia vai dar condição de existência para o que ele vai criar no terceiro dia e assim sucessivamente. Ou seja, Deus está sempre antecipando a necessidade para que quando aquilo que ele cria vier a existir, já esteja tudo pronto e amparado para suportar o que ele criou. Preste atenção para você entender o meu raciocínio. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Se você olhar em Gênesis, você vai ver que primeiro Deus não criou o boi. Ele criou o capim. Ele não falou, vou criar o boi, e depois ficou pensando, e agora? O que eu faço para esse bicho comer? Não. Quando o boi chegou, o capim já estava lá. Quando o boi foi criado, Deus já tinha criado antes toda a provisão que aquele boi precisaria para viver. E é só um boi. Estou falando de você ainda. Porque Deus não cria nada para passar necessidade. Uau! Essa é uma frase que vale a pena a gente escrever. Pega o seu caderno de anotações ou escreve nos comentários. Deus não cria nada para passar necessidade. Muito menos você. Deus não cria nada que Ele não possa sustentar. Ele não cria nada que Ele não possa manter. Tudo que você fizer, presta atenção, vou te ensinar algo. Tudo que você fizer na sua força, no seu braço, por sua conta, você vai ter que sustentar. Isso é pesado. Mas tudo que Deus cria pela sua graça para você, a graça dele vai continuar sustentando. Por isso que a Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Depois Paulo fala, assim como recebestes a Cristo, pela graça, sem merecimento, andai nele, continue sem merecimento. Deus precisa apenas ser o primeiro em todas as áreas da sua vida.
E Ele vai cuidar de tudo. Ele vai sustentar tudo. Deus não criou nada para pensar depois como que eu vou fazer para manter. Então, isso significa que Deus não... Presta atenção. Isso significa que Deus não espera uma necessidade ser criada para depois preparar uma provisão. Não, Deus nunca é pego de surpresa. Tá me ouvindo? Deus não pode ser pego de surpresa. Tudo que Deus cria, quando é criado, já tem a provisão. Já tem a provisão. Antes que Jesus nascesse, os magos do Oriente já traziam os tesouros para ele. Você lembra disso? Ele chegou, os magos do Oriente já estavam ali. Ou seja, o ministério de Jesus não começa com necessidade. O ministério de Jesus começa completamente suprido e abastecido de uma maneira abundante. O Pai não o enviaria para a terra para depois preparar o suprimento para Maria e José e para Jesus. Não, eu nem sei quanto tinha de tesouro ali e que ele pôde provavelmente viver todo o seu ministério. Deus não espera uma necessidade ser criada para depois preparar uma provisão. Deus já tem a provisão antes que a gente apresente para Ele a necessidade, porque Ele já anteviu, Ele já sabe. Você não sabe, mas eu estou aqui para te contar. Essa necessidade que você está passando, essa situação, já tem provisão para ela, porque Deus já sabia que ela viria e Ele, portanto, já proveu. Você está precisando apenas crer para se apropriar dela. Quando a fome apareceu na multidão, lá no deserto, quando Jesus estava pregando, já havia lá 5 pães e 2 peixinhos. Já estava lá. E a partir dali Deus faz o milagre. Quando Abraão sobe no monte para entregar Isaac como uma prova de fé, Deus já tinha colocado um carneiro preso pelo chifre para suprir o lugar de Isaac e Abraão não ter que matar o seu filho. Quando o profeta chega diante da mulher viúva, pobre, já havia um pouco de azeite lá, suficiente para ser multiplicado. Todos esses são atos maravilhosos que a Bíblia nos revela, que Deus não é pego de surpresa. A provisão já está presente antes de você perceber a necessidade. Você nem sabe que vai precisar amanhã, mas Deus já proveu para o que você vai precisar amanhã. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, querido, já está suprido. E por isso, você pode responder a Deus sem medo, sem medo, você pode crer. Só tem um detalhe que eu quero colocar. Se o homem é o último a ser criado, último dia, então esse é um sinal de que tudo que foi criado antes era para o sustento do homem. É para você e para mim. Antes da sua necessidade existir, Deus já criou a provisão. E eu creio que Deus irá te conduzir para essa provisão, que já existe, foi criada para abençoar você e a sua família. Você sabe que a palavra provisão é uma junção de 2 palavras, pró mais visão. Pró significa em favor de. Provisão significa, então, em favor de uma visão. Aquele que te deu a visão para fazer alguma coisa, já te deu também a provisão para realizar o que você está sonhando. O que você está precisando hoje? Qual a sua luta, seu problema, sua necessidade? Creia, já tem provisão. Peça hoje com fé, sem duvidar. Peça sem merecer, peça apesar dos seus pecados e das suas falhas. É graça, é favor imerecido. Não pergunte como, peça a Deus. Não importa se é pequeno ou grande ou impossível aos seus olhos, peça. Ouse pedir, receba. Mas a pergunta também é o que você está sonhando? O que você está vendo? Qual é a visão que você está tendo do seu futuro, sua família, seu ministério? Deus já proveu para aquilo que Ele já colocou no seu coração. Hoje você precisa apenas crer e receber
sem merecer. Aleluia. Uau, sinta a unção de Deus aqui. Eu vou salvar essa live. Manda ela para alguém que você ama. Compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Pai, abre os olhos dos meus irmãos. Libera fé agora nos seus corações para que eles peçam, para que eles creiam que o Senhor já proveu tudo que eles precisam. Que eles possam entrar numa dimensão de suprimento e milagres no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.